Entende, né? Ou seja, a história se repete. Porque lá atrás esses intelectuais eram chamados de... Acho que você lembra. Assimilados. Não eram assimilados? E os não assimilados eram chamados de matumbos? Claro. Antes do europeu, você não poderia casar com uma mulher que não é virgem. E se você tirar a virgindade, tens problema grande. Mas não sabe. Mas nós estamos a ver nas televisões dos europeus. Eles a conversarem assim, se gritarem, mas são permitidos. Por quê? Claro. Porque de alguma forma, isso lhes treina a não levarem tudo na guerra, mas discutir um problema para encontrar uma solução. Ou seja, não sou teu amigo, não és meu amigo, não preciso te fazer sorrir, nem precisa me fazer sorrir, não tenho nenhuma empatia contigo, tudo bem. Qual é o assunto? O assunto é falarmos sobre economia. Ok, eu vou apresentar o meu ponto de vista, você apresenta o teu ponto de vista. Não me falta com respeito, nem eu vou te faltar com respeito. Fechou? Fechou. Estão a discutir. Vocês estão a ter uma conversa natural, normal, de questionamento, analisar, ok, tá bom, mas nesse texto aqui, com aquele não é contradição. Não, você não entende, você não tem espírito, você não tem revelação, você é perdido, você é mundano, você é desviado. Você é do capeta, vai sentir o poder. Tipo, você começa a ver, não, tá doente. Não ensinaram aqui a dualidade. Então a criança fica desequilibrada. Quando sai para a sociedade e sempre que lhe repreenderem, teve que se encolhe de tal forma que começa a se tornar alguém fácil de ser dominado pelos outros. O pai não lhe ensinou a se posicionar. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre algo bastante importante, que é um tema que de certa forma vai ajudar para todos aqueles que estão a necessitar desta natureza. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da reconciliação nas famílias de Angola. É um tema bastante interessante. Depois de muitas negociações desde o ano passado, o Ginga conseguiu aparecer, né? Exatamente. A minha câmera qual é? Esta aí, né? Yeah. Exatamente. Bom, são nossas ocupações, sabes como é, né? Principalmente nós que temos muito destaque nas redes sociais, entre outros. Mas estamos aqui. É muitos pedidos por trás de outros e realmente, a agenda acaba ficando preenchida. Agenda, né? Às vezes marcação para reunião, e às vezes conversas particulares, muita gente, sabe? Uau, boa. Então, às vezes acaba atrapalhando um pouco nas agendas. Boa. O mais importante é que tu estás aqui, que tu estás bem e assim podemos passar aquele conhecimento que tu já tens partilhado com o teu público, partilhaste também conosco, que vai ser bastante essencial. Perfeito. Então, se tu gostas dos nossos conteúdos, deixa o teu like. Se gostas dessa conversa em particular que nós vamos ter agora, deixa o teu like também, comenta bastante. E siga o nosso convidado em todas as redes sociais, no sentido de você acompanhar aquilo que ele tem passado, não é, a todo momento. Hoje vamos falar de um tema, e se isso te interessa, e se tu vês alguém a passar por uma situação dessa natureza, podes de certa forma partilhar para que esta pessoa também ganhe conhecimento sobre aquilo que vai ser abordado aqui. Então a família, como já se sabe, a reconciliação é um fator bastante importante. E ainda mais para a nossa sociedade, é super importante para que nós mantenhamos bons laços e boa questão de educação. Exatamente. Bom, eu acho que se calhar preciso primeiro ainda me apresentar, porque não vou me dar o luxo de ser já totalmente um famoso que até o teu público se calhar nem me conhece, né? Claro. Então é sempre bom se apresentar, né? No calor da humildade e respeito. Bom, aqui é o Ginga Candimba, como parceiro ao lado citou, né? Faço conteúdos nas redes sociais, sou convidado como palestrante, sou artista plástico e há pouco tempo acabei de realizar uma exposição no Palácio de Ferro com o tema Materna Alma, onde expus mais ou menos umas 15 obras. E nas redes sociais eu falo então sobre ancestralidade e cultura dentro de uma perspectiva científica e também dentro de uma perspectiva religiosa. Eu falo muito sobre religião, falo muito sobre divindade, falo muito sobre mistérios, rituais em vários pontos de vista, seja no ponto de vista africano, ou então no ponto de vista religioso de outros povos, ocidental ou asiático. No entanto, foi nessa perspectiva então que fui convidado para conversarmos aqui. Isso estou a direcionar propriamente ao público. Viemos aqui então para discutirmos um pouco sobre o assunto da angolanidade, né? E as famílias angolanas, a importância da reconciliação. Então, muito obrigado pelo convite, repito novamente, vamos dar a sequência.
Boa, já como o tema já diz, um primeiro tópico que eu gostaria de saber é o que nós podemos entender sobre a reconciliação familiar no contexto angolano. Ok. Bom, esse tema parece muito simples, mas na verdade é muito profundo porque ela assegura toda a estrutura da humanidade, toda a estrutura de uma sociedade. Porque uma sociedade ou uma comunidade ela é constituída por famílias. Claro. São as famílias que constroem a comunidade. Claro. Então nós estamos a falar do núcleo que forma uma sociedade, uma civilização, uma nação. São as famílias. Bom, o que é família? Se nós olharmos naquilo que é a definição ocidental, eles têm uma definição muito diferente da nossa a respeito da ideia de família. Por exemplo, família é aquele que vive debaixo do mesmo teto e tem laços consanguíneos. Mas a ideia de família, que começa, por exemplo, na Grécia ou na visão ocidental europeu, diz que a família ela se reduz a um contexto de um domínio patriarcal. Ou seja, propriedades do homem, em que a mãe, o filho são propriedade do dono da casa, que é o homem, que é a visão patriarcal. No entanto, a família era tido como isto, né? É propriedade do homem. E depois vamos ter outras definições consoante o tempo. Já para nós, a família, né, entra até o vizinho. E quem é que não sabe, por exemplo, angolano, que não sabe, por exemplo, a frase vizinho é família? Porque para nós, a família é a comunidade. Não é somente os membros da mesma casa, é a comunidade, incluindo vizinhos. Daí que vem a frase, família vizinho é família. Mas isso por uma questão sentimental também, não? Sim, porque toda a família é constituída por emoções. Eu acho que muitas das vezes esse é um lema que as pessoas utilizam para manter as pessoas dentro. Nos dias de hoje? Sim, tipo, toda a comunidade, ela precisa ter filosofias de vida para se manterem vivos, para se manterem prósperos, para se manterem num processo de evolução e proteção. Cria-se a filosofia familiar. Claro. Porque a ideia da filosofia não é só, como temos na academia, né? Falar da filosofia enquanto um intelectual. Né? Vamos falar de vários filósofos. Bom, também existem filosofias, que eu iria usar o termo filosofia natural, mas na verdade não existe filosofia natural. Para mim tudo é natural. Né? Mas vou usar esse termo só para separar da filosofia científica enquanto um estudo acadêmico e a filosofia natural, que o pessoal expressa mesmo sem ter uma consciência de que está de facto a fazer filosofia. Que é essas, por exemplo, vizinho é família. Qual é o contexto ou o que levou, né, os mais velhos dentro de uma região trazendo essa ideia? A ideia é que, por exemplo, eu não vivo sozinho. Estou num lugar onde estão os outros. Eu, enquanto ser humano, sou um ser que imito os outros. Nós nos imitamos. Nós nos inspiramos com os outros. Bom, se eu tomo uma parte do outro e ele toma uma parte de mim, eu tomei uma parte genética dos meus pais. Eles são os meus pais. E o que eu tomo dos outros, por eles serem adultos e vieram antes de mim e vivemos em comunidade, por que não lhes considerar como família? Daí então perceberam que diante de certos problemas, quem vem socorrer na prática nem sempre é o teu parente consanguíneo. Então quem é que lhe ajuda? Às vezes pessoas que estão ao redor. Logo são família, porque esse é o ato de uma familiaridade. Porque para nós família não é só a linhagem sanguínea, é a comunidade que forma a grande família. Né? E como falei da visão patriarcal, nós aqui temos uma visão matriarcal. Em que a linhagem da mulher. Tanto é que eu acho que você lembra muito bem quando dizem que o próximo rei queria ocupar, por exemplo, um lugar, seria quem? Sobrinho. Tá vendo? Seria um sobrinho. Por quê? Porque o sobrinho está vindo da barriga, né, da família, o contrário do homem. Ou seja, está garantido de que, de facto, a minha irmã esteve grávida. Certo? Não sei se está a pegar a ideia. Mas isto, tu te referes muitas das vezes ao sobrinho para herdar uma cena dessa natureza. Tu te referes que o sobrinho vai ser da parte da mulher e não do homem? Isso, que vai ser da parte da mulher, por causa da linhagem matriarcal. A linhagem que conta é da mulher. Entanto, é a da mulher que contava. Mas isso também vem em outros pressupostos ligados, por exemplo, a... Pronto. Mas ainda assim, nós seguimos também uma linha patriarcal cá. Patriarcal, a família é considerada pelo homem em si, tudo aquilo que ele tem diante da sua residência. Isso. E um pouquinho por grau de afeto afora. Okay. Porque até mesmo aquele que não é nosso vizinho, mas só pelo simples facto de manter um grau de afinidade bastante próximo em relação a nós, nós consideramos família. É tipo, alguém do outro lado da estrada, liga para ti, ajuda, tu vais dizer, não, aquele não é só amigo meu, também é família minha. Também é família.
Aquele é o Mas, grau. isso. Mas nesse contexto que eu trago, por exemplo, o sobrinho, é no contexto da linhagem matriarcal. Que vem da barriga, não é, da própria mulher. Porque de facto não se sabe se é mesmo teu. Então, na questão da dúvida ou na sabedoria dos mais velhos, preferem que se mantenha a linhagem da mulher, porque sabemos que o filho estava lá, mas não sabemos se de facto o seu, tá vendo? Claro. Então também tem esses pressupostos. Agora, nesse contexto agora que estás a apresentar, por exemplo, da afinidade, sim, porque a família de facto é constituída por afinidade. E essa afinidade se constrói dentro de uma comunidade. Claro. Se uma pessoa é apenas construído para ter afinidade apenas com seus próprios irmãos da mesma casa, quando ele sair fora vai fazer guerra. Isso aconteceu com a Europa. Tá vendo? Não ensinaram que o outro é família. Mas ainda assim também acontece conosco agora? Sim, sim. Hoje, estamos a falar de hoje no contexto das mudanças. Houve uma questão de influência? Houve uma questão da influência e nós sabemos muito bem, para quem lembra, né? Quando nós passamos na escola, falou-se da colonização, da era da colonização, que dizem foi 500 anos de escravidão. São o que os livros nos apresentam. Esses traumas, ou seja, esse resumo da ideia da colonização que durou durante o tempo, a pergunta é como é que foi feita essa colonização, quais são as consequências depois da colonização, os traumas que nós herdamos e as transformações que nos traria, por exemplo, no futuro, que seríamos nós aqui hoje. Quando começamos a analisar, vamos perceber que nesse contato entre a África e o Ocidente, não é? Muitos saíram com sequelas, principalmente da nossa parte, porque sofremos danos físicos e psicológicos. Porque foi na nossa casa que fomos invadidos, na ideia de que o vizinho é família. Claro. Quando recebemos os europeus, imagina, se tivéssemos uma ideia de guerra, como nos é ensinado que o africano só gosta de fazer guerra, e isso é falso. Tivéssemos essa ideia desde a base, antes do processo colonial, daí então nós vamos perguntar, peraí, vimos os brancos a vir, recebemos, dormiram aonde? Como é que chegaram até no rei? Em Zingankuvo, por exemplo. Como? Será que logo chegaram a começar a fazer guerra? Tiveram uma influência? Tiveram uma influência no sentido de nós lhes recebemos. Tá vendo? Se uma pessoa te recebe, te acolhe em casa e te dá comida, como é que você vai ter que essa pessoa aqui é inimiga? Ou então que essa pessoa, nos termos pejorativos, uma pessoa... bom, não vou usar aquele termo, né? Que é a pessoa que não tem noção das coisas. Mas ainda assim também pode ser o caso de que tu me chamas para sentar contigo, para nós conversarmos sobre um determinado assunto e tu já sabes daquilo que eu determinadamente quero. Okay. E nós em si temos um pré-acordo, independentemente daquilo que eu vou fazer com a tua família. Okay. Tu tens um pré-acordo mediante a benefícios que tu podes ter. Ok, você como africano, 500 anos não são 2 milhões de anos atrás. Claro. Significa dizer que ainda temos dados genéticos daqueles que vieram antes de nós. São apenas 500 anos. Claro. A própria ciência diz que para fazer uma alteração no próprio DNA é mais do que 500 anos. Mas sofre-se algum impacto. Exato. Raciocina como africano. Você está a receber um pessoal aí. E você na tua cultura, riqueza é família. Não que a riqueza é família no sentido de pegar para lhes vender. No sentido de propriedade, no ponto de vocês se constituírem e continuar a linhagem. Certo? Ok. Então veio uns senhores, sei lá de onde, com essa consciência que você tem, você venderia teu filho em troca de um espelho ou de uma vestimenta? Não. Não. Então, será que naquela época não teve pessoas que têm a mesma consciência? Que sabiam que esse é meu irmão, esse é meu tio, esse é minha avó, aquele é a mamãe, esse é nosso avô? Se hoje que estamos mais rudes, hoje que desprezamos mais os outros, temos essa consciência. Lá não tinham, será? Tinham. Então, significa dizer que estão a te contar a história de forma errada. Porque quem está a te contar é o chamado vencedor da guerra. Por isso é que travamos uma guerra. Entende, né? Em toda a civilização, por exemplo... Mas de certa forma prefiro abster ou então foi usufruído. Usufruído. Como? Para já temos que primeiro, em vez de nos analisarmos nós como quem deu tudo para o Ocidente tomar, temos que também analisar qual é a mentalidade daquela pessoa que veio ter conosco. Claro. Era de quê? Ao vir ter conosco, veio com que objetivo? Era somente conversar ou retirar. Conversar ou retirar. Imagina que eu bati a porta da tua casa. Vamos começar a trazer exemplos práticos para as pessoas se projetarem naquela época. Claro. Bato a porta da tua casa porque estava meio perdido. Não é assim que eles contam? Estavam a mandar por aí, coisa que não é verdade. Na verdade, eles tinham uma missão porque já tinham conhecimento da África por causa dos embates que aconteceram lá nos tempos anteriores no Egito. Os gregos, todos eles, porque os europeus são descendentes dos gregos. Aquela porta está aberta, se te ver, fecha, não está. Ok, não é?
vieram ter contato conosco. Então, bato a tua porta e lhe peço um pouco d'água. Por exemplo, olha, estou a sair de lugares distantes, estou com fome, estou com sede, não tenho onde descansar, não sei se poderias me acolher na tua casa, num cantinho, nem que fosse um pouco, só para depois amanhã de manhã acordar e ir. Você que na tua cultura aprendeu a respeitar as pessoas, que aprendeu a se compadecer, porque o africano naturalmente tem um sentimento mais aguçado de empatia do que o próprio ocidente. Isso aqui é científico. Há um artigo de um brasileiro, esqueci o nome desse brasileiro, ele fala sobre a DNA da maldade e dá alguns exemplos de italianos, esses mais dentro do brancos puro mesmo. Ele toca um pouco. E ele por acaso é branco. Vai falar disso. Bom, voltando ao assunto, né? Então, você que já tem essa educação de receber bem, tratar bem a velha, o vizinho, o amigo, vem uma pessoa, para ti é só mais uma extensão. Estás a ver? Daquilo que você já faz nos outros, certo? Então você vai me acolher. Vou dormir na tua casa. Mas agora perguntei, você já parou para pensar qual é o meu plano? Percebeste, né? Por como não havia tanta maldade em ti, você me acolheu. Eu é que tinha essa maldade. Porque depois de me acolheres, de noite, agora estou te pôr uma facada no pescoço. Dá tudo o que você tem. Se você não dá, vou dizimar teus filhos. Estás num estado de fragilidade? Imagina que eu já segurei o teu filho e já pus uma faca nele. Se você não fazer, eu vou destruir o teu filho. O que você faria como pai que acolheu essa pessoa para a tua casa? Vai se sentir culpado. Percebe, né? Ok. Aí então, você nessas condições vai ser obrigado a fazer exatamente aquilo que eu estou a mandar, porque você não quer ver os teus filhos a serem dizimados por essa pessoa que você achou que estava a lhe ajudar. Claro. Afinal, tinha outros planos. E isso são coisas que acontecem até agora. Você só queria lhe ajudar. Afinal de contas, ele tinha outro objetivo. Você vai fazer o que ele está pedindo, vai fazer o que ele está pedindo, mas no final de tudo, também nem faz aquilo que ele disse. Dizima teu filho e vai embora. E não vai só embora com os bens que você deu. Leva alguns parentes teus. Não somente adultos, mas crianças. E leva. E essas crianças lhes ensina que foi o teu pai que me vendeu, ou que te vendeu, ou seja, eu só te levei porque o teu pai Te vendeu. te vendeu com alguns produtos. Está dando a prova, está aqui as coisas que ele me deu. Estás a ver, né? Está aqui as coisas que ele me deu e está você, no entanto. Eu só estou a te levar porque o teu pai que te vendeu. Essa pessoa é recrutada lá, treinada, depois ele é enviado aqui. Como é que essa pessoa virá ter conosco? Esse teu filho ou parente teu. Que depois de ir ter com eles, sofreu uma lavagem cerebral ao ponto de achar dever sentido, sim, tem razão. Ele não me vendeu. E vem fazer guerra. Amor. Olha, você está a se sentir mal, é melhor ficar lá fora por causa do ar. Ah? Tá bom, ok. Tá bom. Mas eu tô achando que tá a sentir mal. Então, não faz corte, deixa mesmo. Como tá sempre a me acompanhar, deixa mesmo. Não, nenhum corte aqui. Não, mas sabes que eu te amo, amor. Ginga, fazer declarações. A cuidar da sua família, né? É verdade, mano. Estamos aqui a conversar já do alambamento e tal, esse processo todo. Estamos a falar de cultura, mas, mano, na hora de cumprir é duro. Eu estou a pedir, mais velho, assim, a minha câmera é essa, né? Mais velho, faz favor, na hora mesmo de fazerem a carta, reduzem só um bocado, meu velho. Bom, vamos voltar no assunto. Então, basicamente isso. Volta com uma grande ira por causa da história que lhe foi contada de que é o teu pai que vendeu, então eles vêm. Esses, sabe que seriam quem nos dias de hoje? Os intelectuais. Que vão na Europa, fazem faculdade, estudam sobre a África no ponto de vista ocidental, depois vêm nos rebater. Entende, né? Ou seja, a história se repete. Porque lá atrás esses intelectuais eram chamados de... Acho que você lembra. Assimilados. Claro. Não eram assimilados? E os não assimilados eram chamados de matumbos? Claro. Quem falava a língua dos nossos pais eram chamados a língua dos cães? Pelos portugueses. Então a regra, na verdade, o processo continua. Eu dei esse exemplo de alguém que te invadiu, te feriu e tomou algumas coisas e foi recrutar e deu continuidade. Por quê? Porque, na verdade, não foi uma única vez. Foram guerras que foram acontecendo. Até os mais velhos perceberam o que eles estavam a fazer. Já foram cercados, os filhos já começaram a ser mudados. Porque depois entraram pela via da religião. Quer dizer, em vez de ser no físico, vamos entrar na ideia mental.
Bom, imagina um povo ateu. Um povo ateu mesmo. Vai lá líderes religiosos lhe pregar, eles vão ter facilidade de eles dominar a mente. Significa dizer que se nós começarmos a aceitar a Jesus, ou a Bíblia, ou a religião, ou Alá, ou Mohamed, ou coisas assim do gênero, é porque dentro de nós já havia crença. Já havia uma influência. Da ideia de que existe um ser superior. Claro. Agora, será que isso é verdade? Vamos à língua. Na nossa língua existe um nome atribuído a um ser superior? Ganazam. Nanazambi. Então nós sabíamos disso. Logo, vamos associar que essas pessoas que estão a vir, por causa da cultura e bondade, o carinho que nós temos, vamos associar que eles estão a falar também de um Zambi. Quer dizer, então esse aqui se calhar é um Zambi que eles enviou, porque estão vindo nos falar sobre amor. E na nossa cultura estão sempre a nos falar de quê? Respeitar o mais velho, amor não faz aquilo, tem que fazer alampamento. Por exemplo, agora, antes do europeu, você não poderia casar com uma mulher que não é virgem. E se você tirar a virgindade, tem problema grande. Mano, sabe? Claro. Problema grande antes do europeu. Eram leis que nós tínhamos. No entanto, eles viram com o discurso de que estão a falar de amor. Então é mesmo nosso. Falamos a mesma língua. Estavam a falar a mesma língua, estavam a falar de amor. Será? Ou eles estavam a usar aquilo que nós já tínhamos, já sabíamos, mas de uma forma para nos dominar, porque estavam a cumprir uma agenda. Uma questão de estudo, uma questão de estudo. Então é preciso entender nessa dimensão, quando nós estamos a falar do processo colonial e da mentalidade do africano, as famílias nos dias de hoje. Se contamos a história pela metade, vamos nos odiarmos assim à toa, sem nos entendermos. Mas também pode ser o caso de nós estamos a fazer uma suposição de 2 pontos. Ok. Sim, porque teve nesse processo todo, há sempre os contra. Há sempre os que vão apoiar o adversário porque tem alguma vantagem. Claro. Há sempre. Só que esse aqui não é o título principal da colonização em África. O problema é que pegam aqueles aí que decidiram trabalhar contra o sistema colonial porque receberam alguma gorjeta. E muitos desses são aqueles que também eram como aqueles considerados criminosos numa aldeia. Tá a ver? Porque existia uma punição. Nós temos tribunal tradicional, que chamamos hoje. Seria apenas tribunal, mas chamamos hoje tribunal tradicional só para identificar especificamente aquilo que é fora da instituição, né? O chamado tribunal tradicional era para punir essas pessoas que cometiam tais crimes ou que desejavam ter poder. Porque havia também alguns conflitos aqui entre nós. Só que temos que separar nosso conflito e o conflito que veio de fora. Uma coisa é nosso problema, eu e você aqui assim, e vir alguém, nós dois vamos na primeira, tá bom, olha, você me deve, eu também devo, mas calma aí, esse cara está nos faltar com respeito. Vamos ter que resolver nossos problemas. Para resolver esse problema com esse indivíduo, depois vamos lutar. Agora como é? Aquela barda aí, não, você está me entendendo, vamos lutar. É entre nós. O problema dos intelectuais é que misturam tudo. Nossos problemas antes da colonização e os problemas que o Ocidente trouxe. Para justificar os maltratos ocidentais, sabes o que é que os intelectuais africanos dizem? Também na África não tinha nada dessa paz. Também não era assim, tinha conflitos. Ok, sim, alguém disse que não tinha, mas eram nossos. E nós, como africanos, iríamos arranjar forma para discutirmos como resolver esses problemas. Os mais velhos não tinham, será? Entende, né? Para justificar uma coisa, ele quer falar de outra coisa. Temos que separar primeiro as coisas e discutirmos as coisas no seu verdadeiro ponto. Esta perspectiva de pensamento leva a crer que nós, de certa forma, tínhamos as nossas questões de crenças, nossas questões familiares, mas nós não procuramos ninguém. Okay. Normalmente quem procura é porque tem um determinado interesse. Tem um determinado interesse. Nós estamos mantidos no nosso determinado lugar, okay. Vocês vieram até nós, encontraram-nos e nos com o discurso da escassez. Tá a ver? O que é que levou o europeu a sair de Portugal para vir? Não estavam olhando aquelas guerras, aqueles conflitos que eles travavam lá. Eles próprios, quando contam a história da Europa, é guerra. Claro. Guerra atrás de guerra. Então tiveram que sair por causa da fome. Então, o europeu é que saiu fugindo da Europa por causa da fome. E quando chegaram aqui, através do Congo, essa região toda, o Zaire, entre outros, eles viram que é uma terra abençoada. Ou seja, encontramos a terra abençoada. E encontramos lá um povo. Tá a ver? Agora, como é que nós vamos fazer para tomar essa terra desse povo? Porque nós lá estamos a passar mal. Já tem um instinto de guerra. Estás a ver? No entanto, foi esse impacto que nos causou. E contando também os tais Kindok ou Muloshi que nós falamos, né? Que aqui devemos chamar em português os feiticeiros. Quando eu digo feiticeiros, estou a dizer mesmo pessoas maléficas. Pessoas má. Quer seja se é de forma mística, se é de forma científica, é mau, é o Muloshi, é Kindok. Esses aqui que viram uma vantagem em se alinhar com o Ocidente para trazer os próprios benefícios. São esses que começaram a vender os seus irmãos. Já está a ver?
Esses começaram a vender os seus irmãos. Mas não é que começaram a vender seus irmãos. Começando em casa. Vou pegar o meu irmão que estou a lhe vender. Mas qual é o indivíduo? Você que tem afinidade com o teu irmão e lhe vender para indivíduos que sabe que estão a fazer mal nos outros. Eles tiravam onde? Noutra tribo. Tá vendo, mano? Tiravam noutra tribo. Ou seja, invado aquela tribo, vou lá dar para o branco me entrega algumas ferramentas. Não é que esse ato dele era legal, era oficial, era correto, porque muitos se revoltavam. Mas eles tiveram que atingir o núcleo. E esse núcleo quem? É o poder. O poder, e quando estamos a falar do poder, estamos a falar da liderança. Daí, catetizaram, ok? Nzinga Nkuvu. Catetizando Nzinga Nkuvu, e a palavra do Nzinga Nkuvu é lei, é ordem, significa dizer que tudo que ele dissesse, por influência dos europeus, nós como súditos ou como povo, vamos ter que fazer o quê? Que cumprir, como manda a tradição. É que nem, por exemplo, como manda a Constituição. Tudo bem, nós podemos conversar, tudo bem, o parlamento pode discutir alguns assuntos, mas é uma palavra de quem? Do Estado, do governo. Ok. Não, mas dentro do governo tem alguém que dá a última palavra. O presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia. Tudo bem, ouvimos, achei interessante, mas, bom, até onde eu estou a ver tem coisas aqui, então não vamos ainda avançar com isso. Ou vamos, a última palavra é dele. No entanto, a última palavra seria do Nzinga Nkuvu, nem que dissesse em si, ele dissesse, olha, por conta disso, por conta daquilo, Deus já havia se convertido, o Nzinga Nkuvu já se convertendo, logo ele teria começar a aprender sobre Deus na visão europeu. Logo, as leis todas que eles iam dizer para ser aplicadas, o Nzinga Nkuvu teria que aplicar porque achou, entendeu, que de facto esses mesmos são os filhos de Deus que estão querendo nos ensinar. Enganaram o rei, e o rei já nem queria dar mais ouvidos aos sacerdotes. Como Kinua Mubemba, por exemplo, na época em que estava com o Nzinga Nkuvu, era o sacerdote que lhe anunciou, lhe explicou que, olha, esse povo não está vindo bem aqui. Cuidado. Mas o calor da emoção, estás a ver? O calor da emoção, como um rei, acabou dando ouvido, só deu conta mais tarde que caiu no erro e que havia entregado o povo. A questão de separação de conflitos em termos familiares, isso, conflito entre homem, mulher, propriamente pai e filho. Ok. Agora vamos começar a vir nos dias de hoje. Porque essa história que estamos a contar de forma resumida, de forma totalmente certeira ou não, mas é para trazer uma ideia, para entender algumas coisas que aconteceram lá atrás. Ok. Essa separação começou a dividir as famílias. Quais famílias? As famílias africanas, propriamente. Vou olhar aqui no norte, no sul da África. Não é? Do centro do Congo até ao deserto de Kalahari, até chegar na própria África do Sul. Então, a destruição da família africana, a destruição do hábito de reunião para conversar e discutirmos nossos assuntos, isso começou a se perder porque quem tomou a propriedade para determinar o que é certo ou não é a instituição ocidental. É ela quem começou a determinar como deve se adorar a Deus, como deve se clamar, como deve se orar. Ou seja, o mesmo que se ensinou no Nzinga Nkuvu. Depois vai para o povo todo. Como isso, como aquilo, como isso, como aquilo. E depois o que começa a surgir nisso? Imagina que nós somos membros da mesma casa. Temos a mesma ideia, a mesma educação. Depois começas a receber uma educação contrária à minha. Você acha que vai ser fácil se entendermos? Não. Não começa a complicar. A religião é uma educação. Doutrina é uma educação. Claro. Ok. Então, nos dias de hoje, um dos filhos é de uma denominação, outros filhos é de uma denominação, a mãe é de outra denominação, o pai às vezes é ou não é. Essa família está desestruturada dentro daquilo que é a energia psicológica. Já estão divididos. Só não se separaram ainda fisicamente, mas mentalmente estão divididos, porque eles não vão conseguir discutir para chegar de facto no assunto, porque um vai ter que olhar aquele problema e trazer a solução no ponto de vista doutrinário da sua denominação. Entende, né? E não vai haver entendimento. E um vai dizer que ele está mais certo, um vai dizer que ele sente mais, um vai dizer que ele é o verdadeiro, um vai dizer que ele é mais espiritual. Então a família estragou aí. A tal ideia de purificação, a tal ideia de divindade, a tal ideia de Deus dividiu as famílias. E as consequências? Porque mesmo a questão uma sociedade destruída. De posicionamento em termos religiosos também tem afastado muitas famílias. Sim, é nesse ponto que já estamos a tocar agora. É nesse ponto que já estamos a tocar agora. A questão mesmo também sobre a questão da oportunidade de trabalho. De trabalho.
Quer dizer que, no final das contas, mesmo até a liberdade de expressão no nosso seio familiar é um perigo para nós. É um perigo para nós porque o outro vai te entender na visão religiosa. E outras visões também, porque vamos achar que estamos a ser confrontados. Por isso é que nós vemos muitas das vezes, nós recebemos certos conselhos. E à primeira vista a gente não recebe bem. A gente quer olhar como se fosse uma questão de afrontar. De afrontar. Ou seja, conversas duras se tornou um motivo para fazermos guerra. Claro. Quando não deveria. Mas nós estamos a ver nas televisões os europeus. Eles a conversarem assim, se gritarem, mas são permitidos. Por quê? Claro. Porque de alguma forma, isso lhes treina a não levarem tudo na guerra, mas discutir um problema para encontrar uma solução. Ou seja, não sou teu amigo, não és meu amigo, não preciso te fazer sorrir, nem precisa me fazer sorrir, não tenho nenhuma empatia contigo, tudo bem. Qual é o assunto? O assunto é falarmos sobre economia. Ok, eu vou apresentar o meu ponto de vista, você apresenta o teu ponto de vista. Não me falta com respeito, nem eu vou te faltar com respeito. Fechou? Fechou. Estão a discutir. Tá a ver? E quando o outro percebe que ele está saindo fora da linha, calma, porque eu estou a falar sobre este assunto, não vou falar sobre si. Só que nós aqui em Angola, principalmente, e eu vou dizer, é África. Na verdade, não só em África, seja Brasil, é melhor eu fazer essa correção. Porque também os manos aí vão dizer, pá, gente, tá a ser muito rude conosco, né? Mas eu estou a dizer num ponto de vista daquilo que eu conheço. Vou falar a minha realidade. Temos muitas dificuldades de saber separar o conteúdo da pessoa. Não sabemos fazer ciência. Até mesmo aquele que faz aqueles que estão a fazer faculdade tem grandes problemas de separar a emoção do conteúdo. Se eu falar, por exemplo, sobre Bíblia, Jesus já vai lhe doer no coração. Tipo, Jesus é dele. É tipo a propriedade dele. Ai, minha coisinha está a me receber. Estamos a falar de algo que veio antes de você. É uma história que veio de algum lugar escrito em um determinado livro. Por que a falar disso lhe dói? Está a ver? Então, é esse problema. Aí começa a gerar conflito. Se você tivesse a afrontar os conhecimentos que o outro pegou desde pequeno. Mas a priori nós focamos num ponto que é bastante importante sobre a questão de amor. De amor. Que nós, os africanos, temos aquela tendência de considerarmos as pessoas mais próximas como família. Ok. E o europeu, quando geram discussões, eles ainda conseguem manter. Apesar da informação... mantém. Eles ainda conseguem manter aquele aspecto físico, respeito em termos de aspectos físicos. Ou seja, não vão partir para o outro. Conversa terminou, estão a fazer as suas coisas, estão indo no trabalho e tudo bem. Aqui não. Por que é que nós, de certa forma, que já tínhamos aquela questão de amor ao próximo e uma questão de solidariedade, por que é que nós agora é que levamos essa questão de conflitos? Ok, porque nós começamos a associar a ideia do amor a uma instituição, um título. Ok. O africano... Hoje, por exemplo, porque isso é um estudo que eu faço, porque eu, de alguma forma, faço ciência. Só para não dizer que me considero um cientista, porque faço uma análise social e poucos me entendem nesse sentido. A maior parte do público angolano, porque eu tenho um bom público brasileiro, tem dificuldade de me compreender nessa dimensão. Porque nem sabem o que é fazer ciência, não sabem o que é fazer ciência, então me interpretam mal. Começamos a associar, como eu estava a dizer, aquilo que é um título a uma entidade de boa pessoa. Por exemplo, a pessoa só se considera boa pessoa ou ama porque pertence a uma denominação. Se eu sou de uma denominação e tenho um título religioso, aí eu sou boa pessoa. E se você dizer que você não tem esse título, logo já começa a te encarar como pessoa que não ama. Mas todo qualquer acadêmico sabe que o ponto de vista de cada um é diferente. Logo, o amor não pode depender do título que você tem. Claro. Se você dizer que eu não sou cristão, eu não sou muçulmano, eu não sou quimbanguista, tocuísta ou umpadista, que são algumas religiões daqui que estão aqui em África, o outro já te olha assim meio que diferente. Não, mas deveria ser. Mas por quê? Porque a ideia dele é que ser boa pessoa é pertencer a essa instituição. Claro. Entende, né? Logo, não consegue perceber a bondade que existe em ti fora da denominação. E isso começa a nos separar. Logo, tudo que você falar, eu já vou ter como algo a ser combatido. Porque você começou do discurso de que não fazes parte da minha denominação. E ao invés de discutirmos o problema para resolvermos de concreto, começas a rebater a pessoa, a debater com a pessoa, a ofender a pessoa. E é preciso dizer aqui assim, olha, eu converso com muitos angolanos, né? Amigos, entre outros. E outros nem tanto. E muitas das vezes quem até começa sobre esse assunto de religião é mesmo aquela pessoa, né?
Começa, então eu fico a pensar na minha cabeça, tipo, vale a pena mesmo conversar com essa pessoa sobre isso? Primeiro vou ainda testar para ver se ele tem equilíbrio. Estás a ver? Faço uma pergunta. Mas, mano, ok, você está a falar sobre se converter, pecar, não sei o que, mas conheces bem essa história, assim como surgiu e tal. E ele já começa a afirmar. Eu não conheço, mas eu creio, eu tenho certeza. Já eu contei, pá, com esse aqui não dá para conversar isso. Por quê? Foi mecanizado. Está mecanizado e vai me faltar respeito no final. Eu já fiz 3 testes disso. Amor, a minha parceira está aí e ela confirma isso. E aconteceu uma das vezes, conversando na casa dele, tinha uns manos que são, de facto, amigos, né? Então estávamos a conversar esse assunto. E foi exatamente aquilo que eu disse. Que no final vão faltar com respeito. Ou me faltam com respeito. Vocês estão a ter uma conversa natural, normal, de questionamento, analisar, ok, tá bom, mas nesse texto aqui, com aquele não é contradição. Não, você não entende, você não tem espírito, você não tem revelação, você é perdido, você é mundano, você é desviado, você é do capeta, vai sentir o poder. Tipo, você começa a ver, não, tá doente. Por isso é que eu não fico irritado. Não é que eu não fico irritado de propósito. Você faz uma pessoa fanática. Fanática. Eu faço um diagnóstico dessa pessoa e percebo que não. As pessoas muitas vezes não buscam as coisas pela razão. Pela razão. Mas sim por aquilo que é colocado fixamente. Principalmente quando tu começas a pegar as coisas desde pequeno. Ok. E tu és formatado daquele jeito. Daquele depois jeito. Não te colocas à disposição. À disposição. De tentar aprender alguma coisa nova. E seria melhor até você ter aquilo como tua verdade absoluta e ficar só contigo. Quando você partilha, tens que dar a liberdade do outro dele questionar. Claro. Só que a religião, infelizmente, não faz isso. Dizem até que fazem isso, mas não. Porque nós estamos a vida lá, mano. Não precisamos ser hipócritas. Estamos a vida lá. Mesmo entre as religiões existe uma determinada separação. Existe uma determinada... Entre eles estão separados. Percebe, né? Como é que algo que era para lhes unir, os povos se separaram? é controverso. Percebe, né? Logo, não há nada estranho aí. Não é que há algum mistério aí. É simples. Se exercitamos o nosso cérebro e fazemos um diagnóstico do porquê que estão assim, vamos entender a resposta. Não é falta porque o Espírito Santo não lhe revelou, não lhe deu entendimento, não. É o fanatismo. Quando você se agarra numa única coisa, não consegue ver mais as outras. E quando alguém está te dizendo, olha, além do telefone tem carregador. Não, é mesmo só o telefone que existe. Não, calma, vê o cabo. Não quero saber. Esse aqui já nem está disposto a evoluir. E agora imagina 70% ou 80% de uma sociedade assim. Imagina, 70% ou 80% da população assim. Como é que vão viver? Vai surgir prostituição. Vai surgir... por causa da separação vão surgir essas coisas. Não é que quanto mais tiver religião nós vamos ter mais boa. Não, vamos ser cada vez mais piores. Porque quanto mais religiões surgem, mais divisão existem e mais pessoas se sentem desprezadas, excluídas. E essas pessoas vão procurar se acolher em algum lugar. E às vezes esse lugar pode ser o pior lugar. Imagina alguém que está a sair da família e a sua família pertence a uma denominação, mas ele não quer mais fazer parte. Tá bom, ok, eu gostei. Meu pai me educou, minha família me educou. Mas, tipo, não tenho muito esse vínculo todos os domingos, todos os sábados, nas quarta-feiras. Tipo, não quero ver minha vida. O que é que essa família vai dizer a esse menino? Que foi construído, Está perdido. Está perdido. E já não recebe mais apoio e carinho da família. Porque a ideia da família é que ele tem que se manter lá novo, né? Que os pais estão... Muitos desses jovens, quando saem para a sociedade, e aí já estamos a falar da família. Porque não saímos do contexto, não saímos do tema, né? Muitos desses jovens, depois que saem dessas famílias desse jeito, acabam se perdendo. Por quê? Porque não recebem mais apoio dos pais. Você acha não porque se tornaram uma pessoa, só porque não quer mais pertencer a uma denominação. Tu achas que a falta de diálogo constante, a questão dos pais principais, permitirem essa liberdade de pensamentos, influencia muito sobre as decisões que os outros vão ter? Porque há pais que realmente ensinam os filhos a ter uma reflexão lógica das coisas. Isso. A terem interpretações exatas mediante aquilo que eles vão procurar. Ok. Porque em cada coisa que tu procuras normalmente existem respostas. Isso. Porque nós aprendemos que para existir algo nós temos de ver a precedência isso, o etnarco, a origem. A origem. Ok. Então nós começamos a ir buscar, até porque os nossos grãos familiares e tudo mais foram denominados assim, avó e tudo mais. Tu consegues ver toda a linhagem. E tu começas a te fazer inúmeras perguntas, tu começas a ver, não, veio daqui, dali. Então é uma árvore. Ok. Agora, como também existem pais que não permitem isto, ensinam-te algo de modo a tu não perguntares o porquê. Ok. Este diálogo dentro da família achas que é fundamental? É muito... A família, ela é constituída pelo diálogo. Estás a ver? Quando duas pessoas vão dialogando e vão se compreendendo, acabam sendo família.
Quantas pessoas fizemos amizades nas ruas só porque você percebeu que ele começou a te entender, começou a te perceber, e aí vocês trocaram contato, ficaram cambas até hoje. O diálogo, deram-se espaço. Infelizmente, nas famílias africanas, muitas das vezes, têm dificuldade de dar espaço para o filho falar. Tá vendo? Temos muita dificuldade para dar espaço para o filho falar. Tudo porque é filho, então não pode falar nada. Estás a ver? E a criança se fecha. E de tanto se fechar, isso depois cria um retorno. Até mesmo as botijas de gás tem que ter uma quantidade suficiente para ela suportar. Se for mais, ela arrebenta, não? Ok, a criança tem coisas para se expressar, ou o jovem, a filha, o filho tem coisas para se expressar, mas nunca lhe é dada oportunidade. Estás a ver? Não no calor da briga. Percebe, né? Não no calor da briga. Tipo, só vou conversar... O exemplo. Só vou conversar com o filho, com a filha, quando comete um erro. É que lhe chama para lhe chamar a atenção. Cometeu um erro, vem, repreensão. Cometeu um erro, vem, repreensão. Essa pessoa pensar que ela só comete erros. Por quê? Porque nunca lhe chamou para lhe dizer não, acertaste. Olha, vem, olha, aquilo que você fez, sim, senhora, é assim mesmo que o papai gosta. É? Continua. Não fazem isso. Não ensinaram aqui a dualidade. Então a criança fica desequilibrada. Quando sai para a sociedade, e sempre que lhe repreenderem, teve que se encolhe de tal forma que começa a se tornar alguém fácil de ser dominado pelos outros. O pai não lhe ensinou a se posicionar. O pai nem lhe permitia se posicionar diante dele. Eu gostaria do meu filho, se por acaso eu tivesse ali mandar cometer mandar fazer ele algo que é de facto erro e eu sei que é errado, e o meu filho se posiciona a dizer, não pai, para te honrar não vou fazer o que estás a me pedir. Prefiro. Eu vou dizer que está a me desobedecer, mas só por algo maior. Está a ver? Ele não quer me desonrar na educação que eu lhe dei. Do que me desobedecer porque nunca lhe dei oportunidade para falar. Está a ver? O filho já não quer mais te ouvir porque você nunca deu oportunidade para falar. Os pais africanos, os pais angolanos estão nessa situação. Não conversam com a família. Não conversam. Porque parece que há uma certa sensação estranha das famílias africanas sentarem para falar sobre isso. Há uma certa sensação estranha do pai, por exemplo, ter que falar para a filha que, olha, você já está a ter seios, já estás a ter peitos e estás a se tornar adulta, no entanto, vais começar a menstruar, a tua mãe é que vai começar a te explicar isso, cuidado com os rapazes lá na rua. Tipo, parece que é uma sensação estranha o pai falar isso, quando na verdade é importante porque a criança não sabe o que está surgindo no corpo dele. Nem intelectualmente, nem fisicamente. Ela ainda está confusa para entender. Pelo menos lá atrás, já que estamos a falar de Deus, pelo menos lá atrás, quem ensinava essas coisas eram as tias. Minha sobrinha já está a ficar grande, ele chamava. Olha assim, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O homem gosta assim, gosta assim, gosta assim. Principalmente quando já está a ser preparado para fazer Mas isso depende muito da tradição de cada família, porque eu conheço uma jovem que já tivera falado comigo sobre essa natureza, que elas ainda permanecem esse mesmo gesto nos dias atuais. E como é que está essa menina? Bem instruída. Essa moça, né, essa menina, vai ser uma excelente esposa. Porque existe uma natureza masculina que as mulheres conhecem, mas mulheres adultas. E existe uma natureza masculina que os adultos conhecem, ou que o homem conhece, mas o adulto. É daí que é o tio ou o mais velho que vai te ensinar. Tá vendo? Que vai ensinar para a criança que, olha, não é dessa forma que se mostra o amor. Sabe, naquela época, quando nós somos crianças, não soubemos mostrar amor na menina que nós gostávamos na escola. Claro. E provocamos. E lhe insultamos. Não é que estamos a lhe insultar porque queremos lhe ver chateada, queremos chamar a atenção dela. Só que de forma negativa. É daí que vem o mais velho que dá conta, não. Essa aqui gostei daquela menina. Aí ele chama, olha, não é assim que você conquista uma mulher. Ela se vai te fugir. Se viu um outro menino que lhe trata bem, vai te fugir. Lhe trata bem, vem, é assim que se trata. Lhe respeita, lhe elogia. Estás a ver aquela blusa, aquela menina, fala que, olha, gostei da tua blusa, tá bonita. É um adulto que já conhece a realidade dele, que te passa essa informação. E essa informação deveria ser passada nas famílias. Estás a ver o que nós falamos sobre sexualidade? Já que a família africana se separaram. Que pelo menos o pai senta com os filhos, lhes fale sobre sexualidade. Não é que falar vão começar a fazer, porque mesmo se você falar, estão a fazer, o que é que adianta? Não falar. Não, só falar, ainda são crianças, já estão por aí para os 15, 16, 17, 18 anos, se eu lhes falar vão querer começar a fazer. Já estão a fazer mesmo sem falar. Isso também por causa do acesso à informação. Acesso à informação distorcida. Se o pai já adiantasse,
Eles já saberão se posicionar. Não é novidade, porque o meu pai já me ensinou. Então, o espírito de gratidão existe na consciência do ser humano. Se o filho não está sendo educado dentro da família africana, ou dentro das próprias famílias, quando vão para a sociedade, aquelas pessoas que lhes ensinarem, lhe abrirem a mentalidade para entender a realidade da vida, eles vão ter uma dívida moral com aquela pessoa. Tá vendo? Vai ter uma dívida moral porque aquela pessoa que me fez entender algo que nunca entendi para a minha própria vida e meu próprio bem. E você, o pai que estava comigo há muito tempo, nunca me explicaste. A quem eu vou agradecer especificamente para alguém que me ensinou algo que o meu pai deveria me adiantar, pelo menos me preparar para essas situações. Como não tem, então ficamos com essa dívida moral a instituições e a pessoas. Por exemplo, uma pessoa que começou a entender um pouco sobre a importância do trabalho na igreja, não aprendeu em casa. Ele quando sai e começa a conseguir um emprego, bom trabalho, a quem que ele vai agradecer? A igreja, não? Dívida moral. Porque ele é onde ele ensina sobre isso. Passa-se a ideia de que é a igreja que ensina sobre o trabalho. Não é a igreja. É a família. É a família que ensina. É que essa criança não lhe ensinaram, então pelo menos na igreja lhe ensinaram. Daí a igreja está a tomar o espaço daquilo que é a propriedade da família. Claro. Ela está a ocupar o lugar do pai, da mãe, do tio. Por quê? Porque primeiro vos dividiu. Deixa-vos dividir para ocupar esses lugares. Como eu vou ocupar se eles ainda estiverem lá? Na igreja, quem é que segue ali a noiva? Temos um costume que é o padrinho, né? O padrinho do casamento. Por quê? Porque o padrinho do casamento vai ser qualquer um daquela mesma denominação. Posso escolher a dedo. Não, mas normalmente nós é que escolhemos o padrinho. Sim, vai escolher a dedo. Não, mas não é propriamente alguém que esteja daquela nossa religião. Não, na sua maioria é. Porque a ideia de escolher padrinho é um princípio da igreja, não é um princípio cultural africano. Oh. Sim, porque quem faz esse acompanhamento, que é a propriedade do chamado padrinho do casamento, é os tios. Você não tem padrinho. Você tem tias, tem tios. Sim, mas substituíram africana. Isso. Sim, claro. Porque mudamos. Quem é que está nos ensinando assim? A igreja. Percebe, né? Porque ela está a ocupar todos os lugares da família. Tem coisas que na igreja que te ensina é tua mãe. Tem coisas que na igreja que te ensina é teu pai. Tem coisas que na igreja que te ensina é teu tio, é tua avó. São teus irmãos, são os teus amigos. E tem coisas que quem te ensina é a vida. Mas como nos perdemos no entendimento da própria realidade e a natureza da nossa própria existência, então vamos sujar lá na igreja porque é lá que se tornou a escola da iniciação. Entende, né? É o acesso fácil. Que é só dar uma volta, primeiro já tens uma igreja aí. Já tens uma denominação aí. Porque as famílias perderam a autoridade da própria família, dos filhos. E isso, de certa forma, tem causado um distúrbio mental em muitos filhos. Fanatismo. Muitos são os filhos que hoje em dia estão com depressão, ansiedade. Ansiedade. E falando sobre este assunto. Depressão, mano. Se calhar esse até seria um outro tema em que eu ia falar a depressão construída pelas famílias. A depressão e a família. Muitas das depressões que nós passamos começam em casa. Estás a ver? Porque existe aquela depressão que é para a maturidade. É tipo a fase da frustração. Quando estamos a sair da adolescência, entramos numa fase da frustração. Quando estamos a entrar na fase adulta, entramos num estado de frustração. Por quê? Quando não fomos bem preparados. Suponhamos. Imagina, um jovem que está em casa, né, vive com os pais, está com seus 19, 18 anos. O pai não lhe considera uma criança. Vai na escola, termina a escola, ok. Bate uns 20 ou 21. Ele já começa a ter outros desejos. Não é possível que a cabeça dele só vai querer olhar a escola. Não tenta ver que isso não está funcionando, manos. Vamos ver na prática. Poucos são as crianças cujo pai dá tudo para terminar a formação e de facto terminam. Há um pormenor aí que os pais não estão a ver. Não basta querer que o teu filho apenas termine a formação. Estás a ver? Se for só isso, ele até poderá terminar, mas vai ser um jovem muito frustrado. Porque nesse processo dele terminar, tem outras reações químicas, biológicas, mudança. Porque esse processo de que tem que terminar a primeira formação não é natural, sabe, né? É artificial. Nós é que criamos isso. Na natureza não existe isso. Porque desde o momento em que ele começa a ter seus 19, 18 anos, já tem pelos, os órgãos genitais já estão a funcionar. Ele está apto na natureza para procriar. Está a ver? Mas encerram, não, ainda não. Espera pelo menos. E com quantos anos mais ou menos? Nos seus 27, 28, 29, já terminou se calhar a faculdade. Não é isso? Vai reprimir todo esse processo de juventude para
para pôr tudo na escola. Vai reprimir. Entanto, os mais velhos estão aqui ver outros conselhos, outro método, outro meio. Não é que vai lhe dizer que não namore. Seria melhor ele oficializar para não ter pressa ou lhe orientar para não engravidar antes de terminar a formação. Porque assim, eu sei que você já é adulto. Eu quero que você termine a formação, mas com 21, 22 anos que você tem, não tem como. Tarde ou cedo vais me trazer aqui alguém. Então é assim, se tiveres que fazer, pelo menos se proteja. Ou então, traga aqui a pessoa, a moça que você acha que de facto é que você quer. Nós vamos já conhecer, dar de pare, que conhecemos a família, nós gostamos da jovem, e nós dois vamos vos aconselhar vocês dois terminarem a formação. Estás a ver? E pá, é assim, você é a namorada da minha filha, ou namorado do meu filho, e aí, ok, os teus pais nos conhecemos, ok. Estão a namorar, ok, vamos acompanhar esse namoro. Mas é assim, você aperta, eu também vou apertar aqui para os dois não se deixarem e continuarem, porque ambos se gostam. Porque nós mesmo que estamos a velha, não aguentamos, mano. Meia volta vai gerar o quê? Como não pode fazer relação sexual com uma mulher, porque tem que terminar a formação, vai procurar uma mais próxima. E quando engravidar, o que vai fazer? Se ele não está a fazer sexo por compromisso, só para aliviar um pouco, porque tem que terminar a formação. Fuga à paternidade. Medo. O que meu pai me mandou terminar? A faculdade. E engravidei. Mas claro, teu pai cometeu um grande erro em te explicar dessa forma. Ou teu pai esqueceu que você é um ser biológico e tens sensações que te fazem se atrair por uma mulher, por um homem. Eu estava a pensar que ele roubou só alguém que só põe informações. Então erraram. Logo, esse método, eu fiz um estudo e tenho feito esse estudo. Está errado. Eu poderia sentar, por exemplo, com universitários, professores que se formaram na educação e reestruturar o formato da educação em Angola. Eu, na primeira pessoa, me digo isso. Tenho propriedade e totalmente preparado para desconstruir o padrão da educação em Angola, acadêmica. Está errado. E eu provo isso na prática, como estou a explicar agora. O diálogo. E não é que eu estou a inventar algo novo. Eu só estou a buscar uma cópia daquilo que os nossos antepassados faziam. Não é à toa que quando a menina entrava em menstruação e o rapaz já sofria com circuncisão, não é à toa que já começavam a lhe juntar. Os mais velhos sabiam que não tem como reprimir essa força sexual. Mesmo, mesmo para os animais, quando atinge uma certa idade, este instinto de macho já começa a surgir desde Já começa cedo. a surgir. O próprio cheiro da menina já começa a mudar. O odor da mulher já começa a mudar quando ela está entrando na fase da menstruação. O odor muda. Estás a ver? A presença dela muda. A estrutura fenotípica muda. A forma dela falar muda. E o homem começa a se sentir atraído. Tipo, realmente estou diante de uma mulher ativa, começa a ativar os instintos masculinos do homem. Então, para aquelas pessoas que realmente terminam, e parabéns, né? Porque existem, de facto, muita gente que conseguiu terminar bem a faculdade, terminou, pegou o canudo, o currículo diz, olha, tá aqui, terminei a formação, pai, então já posso me relacionar. Ok, parabéns, certo? Porque realmente terminou. Temos que dar parabéns a essas pessoas, para não generalizar, certo? Ok, mas vocês sabem quantas mulheres o teu filho usou para chegar até aí e nesse processo todo não engravidar ninguém? Para o teu filho se dedicar somente na escola, achas que o teu filho não tinha prazer sexual e lá nas vias não tinha algumas meninas que lhe gostavam de facto? Moças que estavam mesmo completamente apaixonadas por ele e que queriam um compromisso sério, mas ele não poderia porque tinha que terminar a faculdade. Mas vamos bater palma, porque pelo menos Primou os objetivos dele. terminou os objetivos. Só que destruiu os objetivos de muitas mulheres. Criou trauma, criou depressão, criou apego. Mas como também existem pessoas que seguem esses objetivos e acabam não criando traumas em outras pessoas e acabam ficando somente com uma pessoa, quando os seus pais, de certa forma, têm esse acompanhamento. Voltaste aí no ponto que eu apresentei como solução. Estás a estudar, não quer dizer que de facto não podes namorar. Não é bem isso. Mas É também, que nós como os pais, como temos um plano com você e já estás numa fase adulta, porque quando nós falamos já tem 18 anos, tem 19 anos, tudo bem, você tem 20 anos, tudo bem que você é pai que está a pagar a formação, mas ele já é maior da idade. Começa agora a lhe motivar, além de terminar a formação, que tem de facto se preocupar para terminar, mas tem algumas coisas que você tem que começar a cobrir, que é a questão moral. Filho, se você conhecer uma colega lá na tua escola que estás a lhe gostar, e você acha que pode estar em algum relacionamento com ele sério, traga aqui para não estar trabalhando na formação. Vamos ir conhecer os pais, essa coisa toda. Nós também vamos conseguir acompanhar a moça. Imagina os dois já estão conscientes que, olha, está garantido que vamos ficar juntos.
teus pais me conhecem, então não vamos quê? Se atrapalhar. Estás a ver? Pode rolar alguma coisa aí, mas não ficar atrapalhado para não decepcionar os nossos pais. O meu pai quer que eu termine também, teu pai também quer que termine, e nos conhecem. Não, vamos nos quê? Se focar. Então, até o momento que às vezes estão os dois reunidos, estão a falar sobre a matéria, estão a falar sobre a escola. E caso houver alguma coisa aí, já não vai ser totalmente um problema, porque aquele pai já conhece aqui e daqui já conhece ali. Mesmo às vezes que surge de repente porque é natural. Um homem e uma mulher gerarem um filho, é natural. Mas vocês vão conseguir ter um pouco de mais controle, vão saber se entender com a outra família. Tá a ver? Opa, então fazendo assim, olha, vamos ajudar aqui, como ele está faltando 2 anos, 3 anos, termina ainda. Nós vamos segurar aqui. Tá a ver? Ou então mais vezes aí você também segura um pouco aqui só para ele terminar. Se ele terminar, aí vamos fazer a outra menina terminar. Porque o nosso objetivo é eles terminar a formação. Quando isso não acontece, o filho se sente desprezado, excluído. Por isso é que esse trauma de te dizer, olha, fulano, tô grávida. Vai haver um susto. Mas não era para assustar. É para gerar um sentimento de felicidade. De felicidade. Porque, tô a trazer uma criança no mundo. Vou ser pai. Vou apresentar um neto. Um miúdo parecido comigo, com meus traços. De repente começou a assustar. Não é que é o susto, na verdade, do filho. É da responsabilidade que ele está a se ver que ainda não tem. Porque tem que terminar a faculdade, porque o pai dele lhe mandou terminar a faculdade. Claro. Fuga a paternidade, é isso que acontece. Manda aí abordar, manda fazer isso. Depois acontece o quê? Acontece algumas coisas aí. Coloca em risco a vida da outra A vida da moça. Ou então perde a vida nesse processo. E aí ele, tranquilo. Passou para terminar a faculdade. Então, o preço está a ser esse. Essa é uma consciência da juventude que muitos estão a passar. Estás a ver? Que se os mais velhos começarem a conversar sobre isso, será também importante. Não é só falar no teu filho, termina a formação, lhe prepara para ser homem. O segredo, na realidade, é a comunicação. A comunicação é o fator essencial. Uau. Mas agora, mas ainda assim, essa reconciliação, isto por causa da questão da globalização, e nós somos influenciados por muitas coisas que nós vemos por outros países, nós também tentamos igualar um pouquinho daquilo que vai ser a educação, daquilo que nós vamos dar aos nossos filhos. Ok. Por exemplo, da questão mesmo de ajuda familiar. O homem é que coloca tudo e tudo mais. Mas hoje nós vemos as mulheres, muitas das vezes também, a olharem para esse quesito de que o homem se esforça e ela simplesmente olha e quer receber tudo. Ok. Ou seja, numa visão da mulher enquanto um ser passivo. Claro. A mulher africana não é passiva. Ela é ativa. Prova disso, vai nas praças. Está totalmente dominada por mulheres. E outra questão aqui já que estamos a falar dessa questão da mulher que depende tudo do homem que tem que fazer, ok? Para nós africanos, na verdade, não é bem assim. Mas ainda assim, se eu quiser dar tudo para minha mulher sem fazer nada, eu gostaria. Entendem? Amor? Bom, já tá descansado. Mano, você não gostaria de poder dar tudo na tua mulher sem necessariamente ela sofrer? Claro. Isso é um instinto nosso humano, ou masculino. Nós queremos dar tudo na nossa esposa, nas nossas parceiras, sem necessariamente sofrer. Mas há circunstâncias em que não está a dar ainda, o homem está a tentar se ajeitar, que a mulher pode estender as mãos. Percebe, né? Ela pode estender as mãos. Não que ela deva ser necessariamente obrigada. Porque tem coisas mesmo que é do masculino, que infelizmente foi mal interpretado, está a ser mal interpretado nos nossos irmãos do Brasil, né? Traz a ideia do machismo, essa coisa toda. Bom, a discussão não é essa, se calhar também seria um outro tema. Mas nas nossas praças está dominada por mulheres. Mas agora vamos ver aqui uma coisa. Como é que é as nossas praças? Estás a ver? Já é a prova de que a mulher africana não é preguiçosa. Ela está sempre em movimento. É ela, às vezes, que de manhã, para nossas famílias, na sua maioria, que às vezes carrega água. Quando a assunto é banheira. Estás a ver? O homem depois leva uns bidões de água. Não passaram por isso? Nunca passaste por isso? Não foi a tua realidade? Nunca carretaste água nos bidões amarelos? Já, mas encho na minha casa e levo para um compartimento, tipo, vou encher a partir dele. Não, mas ir carretar de um ponto para a tua casa? Não, tipo no carro de mão. Pões o bidão de água e levas para a tua casa? Não, só vejo mais pessoas. Sim, senhora. Sim, senhora. Só vejo os outros a passarem por isso. Ok. És bem-aventurado? Também nós que passamos também somos bem-aventurados, porque isso nos ajudou a sermos didático, dinâmico. Muitas partes das famílias africanas ainda têm que carregar água de um ponto para o outro, porque não tem instalação de água em casa.
E muitas das vezes são as mulheres que levam na banheira. Claro. E os homens, se tiver bidão, vão levar no carro de mão. Essas mulheres dessas zonas que nós chamamos de zonas periféricas trabalham muito, mano. Trabalham mesmo muito. E que às vezes, na esperança de que vai ter um homem que vai dar alguma coisa, ela parece um brada que está a vir da cidade, como por exemplo a tua infância, de alguém que viveu um pouco melhor. Lhe aparece e ela sente que gostou de ti por acaso, de alguma forma, porque a mulher é instintiva, ela sente que você poderá resolver os problemas dele. Não é só por paixão. É que esse homem que vai conseguir me ajudar a me estabelecer, se entrega. Aí o homem que está a vir da cidade, ou o africano que está a vir da cidade, vê um alvo fácil. Claro. Ele usa. Claro. Estás a ver? Ele usa e ele descarta. Por quê? Porque para ti, não, vou me pôr com uma mulher de baixa renda. Não. As damas que eu me ponho com elas são aquelas da universidade, da faculdade, das viagens. E ela, tadinha, não é, passa pelo que passa, porque nós não estamos a entender como é que está funcionando a nossa sociedade. No entanto, as mulheres sim trabalham muito. Por isso é que essas praças estão predominadas, ou as pracinhas que nós chamamos, no termo moderno é mercado. Mas eu gosto de chamar praça. Porque o público que viveu essa realidade vai entender o que eu estou a falar. Mesmo aqueles que depois já ascenderam na vida, estão bem de vida, vão entender quando nós falamos de praça. Essas praças mesmo informal. Estão lá muitas mulheres. Às vezes o que lhes falta lá, sabe-se o quê? Seria o acréscimo. Qual seria o acréscimo? Ajudar, por exemplo, a elas entenderem o que é o mundo de negócio de facto. De que naquele tomate que ela está a vender, naquela bolacha, naquela fuba que ela está a vender, ela consegue, se lhe fazer entender bem e gerir, ela consegue sair daquela situação. E não só ser aquela que está a vender o tomate, mas criar outra fonte. Ou seja, eu estou a vender aqui tomate, mas vou dar para outra minha amiga também vender os tomates. No final do dia elas me dão os valores, compro mais quantidade e de repente já não estou a vender em pequenas porções. Agora estou a vender uma porção para fornecer. Porque muitas dessas nossas mães têm contato lá para as províncias. Vão lá buscar os sacos de bombom. A fuba que o senhor que tem dinheiro aqui está a usar, o milho que o senhor que tem dinheiro aqui está a usar, muitas das vezes que compram lá na praça, são essas senhoras que cultivam no interior do país. Então elas trabalham, têm lavras. Se nós um dia demos uma viagem aqui em Malange, para o Ambo e tal, próximas lavras, vais ver o que as senhoras com pano a fazer o quê? A cavarem a terra. Claro. Então, como é que vão dizer que as nossas mulheres são passivas para todo o homem? Isso é mentira. Isso é uma visão ocidental. Por isso é que a revolução, os direitos da mulher, não foi aqui em África. Foi aonde? Na Europa, certo? Foi na Europa, porque é que elas não tinham o direito. Aqui a mulher sim tem direito da terra. Tá a ver? Mas hoje é um fator bastante crucial. Mas como é que tu vês hoje a questão da nossa sociedade em termos de comportamento para aquilo que nós temos dos tempos anteriores e para aquilo que nós temos hoje? Porque hoje o que nós vemos é uma pessoa falar mais alta em relação a outra, temos pouca liberdade de expressão em termos de aspectos em nossa residência. Nós temos educação distorcida de filhos que têm 2, 3, 4, 5 educação. Ok. No sentido de aprender um pouco com o vizinho, um pouco em sua casa, Ok. um pouco com o tio. Ok. E por aí fora um pouquinho na escola, porque a educação que dá na escola é diferente da educação que dá na religião. Na religião já começa a confundir a criança. Que é diferente da educação que dá em casa. Então já são 3 coisas que ela aprende de forma diferente. E ela agora fica a pensar qual dessas informações é a verdade. Claro. Fica confuso. E vai para a sociedade confuso. E não sabe o que a mulher quer, que carro quer, que casa quer, onde ele quer. Porque já lhe criaram para ser confuso. Isso aqui é uma agenda. É feito de propósito. É vos deixar confuso. Na escola vão te ensinar uma coisa, na igreja vão te ensinar outra. Depois você escolhe qual é que eu vou acreditar. Não vou deixar a escola ficar onde da igreja, porque na igreja é muito mais emocional. Fica preso lá e nunca mais faz ciência. Tá vendo? Mas essa porque teve uma pergunta aí dentro. Essa distorção de receber várias educações é realmente complicado, porque nós não entendemos, esquecemos que a educação não vem só do pai e da mãe, na verdade vem da comunidade. É todos nós trabalhar para a criança que está no meio de nós se tornar um adulto respeitoso, maduro, que resolva o problema. Porque nós que estamos aqui, estamos a ver as crianças, estamos a ver o nosso passado. Quando olhamos nos mais velhos, estamos a ver o nosso futuro. Não, esse mais velho com barba e tal. É o nosso futuro, ele está a te mostrar, está a ver quando eu estou, sim. Vais vir, mas nunca sabe o que a morte existe. Mas se tudo bater certo, é quando você vai vir. Então, estamos a ver o nosso passado em forma de adultos idosos e estamos a ver a nossa infância nas crianças. Agora temos que fazer uma análise. Qual é a consciência de uma criança
Qual é a minha consciência e qual é a consciência de um adulto? Os 3 pilares que estruturam a espiritualidade do homem. São 3 coisas. Quando nós éramos crianças, pensávamos de uma forma. Estamos aqui, estamos a pensar de uma forma. Sabe quando começamos a ficar velho? Vamos começar a pensar de outra forma. Porque lá começaste a entender. É mais fácil eu entender uma criança do que uma criança me entender. Porque passei lá. Então, por que não fazer um estudo disso? Tipo, de onde eu passei quando eu era criança? Quais são as dificuldades que eu via quando eu era criança? O que me dificultava? Por que não entendia bem matemática? Depois vai dar conta, não entendia bem porque o professor não me explicava bem. Logo, vão fazer correção nos professores. Estás a ver? Por que eu não obedecia aos meus pais? Eu não obedecia aos meus pais porque o meu pai se comunicava mal comigo, me gritava. Estás a ver? Porque eu gostaria que o meu pai falasse assim comigo, me chamasse, não precisava me gritar, me fizesse entender que estou a cometer erro. Não precisava que me gritasse, nervoso, chateado, tipo... Todos nós somos assim, não tens isso na tua mentalidade. Não tem coisas que gostaria que teu pai te chamasse e conversasse assim uma conversa séria, sem emoções negativas. Não gostaste disso? Ok. Aquilo que você gostaria é que tens que agora fazer correção, porque o ser dois está sendo teu pai. Ou seja, estás a se corrigir para corrigir os outros. Tá a ver? Imagina todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Eu pego ela e ponho no livro. Não vão dizer que esse livro é sagrado? Claro. Porque entende o comportamento humano. E sabe o que quem fizeram isso? Os homens que institucionalizaram a Bíblia. Pegaram todos os comportamentos dos seres humanos. Todo o comportamento da pessoa. Todos os exemplares. O que é que pode gerar se uma pessoa tiver 2 mulheres? Quais são as consequências? Quais são os benefícios e as consequências? Vai fazer um estudo. Vais pegar os benefícios, vais pegar as consequências, vais pôr no livro. Como é que quais são as consequências de um filho que cresceu sem os pais? Vais fazer um estudo, vais entender as consequências que isso pode gerar e os benefícios que talvez pode gerar para essa pessoa. E quando você vê que é mais negatividade, bom, vais registrar. Quais são as consequências de uma mulher que começa a se relacionar com muitos homens? Vais fazer análise. Quais são as consequências? A consequência é essa, problemas mentais, emocionais, insegurança, se sente só, inseguro, essa coisa toda, falta de confiar, porque muitos homens lhe deixaram. Ok, vou registrar. Pego tudo isso e escrevo num livro. Várias personalidades de vários acontecimentos. E depois acrescento mais algumas coisas para dar lógica, para dar estrutura, para ter algum sentido. Todo indivíduo que lê aquele livro, não tem como não se identificar, mano. Se você deu vários exemplos de várias pessoas num único livro, como que eu não vou me identificar? É como as pessoas são dadas também na religião. Estás a entender? Isso se chama entendimento. Estás agora a começar a entender o jogo. Claro. Entendes, né? Não tem como eu ler aquele livro e não me identificar com alguma coisa. Por mais que eu não creia, vou me identificar, porque o que está a contar lá é prática humana. Feitos, claro. São hábitos nossos. Claro. O homem é assim. Estás a ver? Então escrevo, depois te digo que não, é divino, tens que me obedecer agora, porque essa é a palavra de Deus, te domino. Isso é uma chave perigosa que estou a falar com vocês. Entende, né? É uma chave perigosa. É quando tu consegues entender o comportamento das pessoas e tu fazes o estudo em milhares de pessoas e tu consegues escrever tudo aquilo em um determinado livro e tu quando expões aquilo, as pessoas vão conseguir se reencontrar naquilo. Se identificar. Cada ponto vai dizer, não, este ponto não me identifica, Isso não me identifica? mas este me identifica. Mas esse me identifica, Acho que está a falar de mim. De mim, porque já aconteceu comigo. Claro. Aí o teu trabalho faz o resto. Porque nós normalmente temos a nos associar, o nosso cérebro procura, isso é a neuro... Se vitimizar. Além disso, ela procura uma forma de encontrar aprovação. Claro. Semelhança. Olha, isso aqui bate comigo. Não gostei, vou guardar. Esse não. Ou seja, o que não te identifica, tu escolhes a tua atenção não se foca. Claro. Se na rua te verem a chamar João, você até pode ouvir João, mas não vai se identificar. Mas se chamarem teu nome, por mais que seja uma voz que você não conhece, vai se identificar. Pera ali, alguém me chamou. Tá vendo? É o que acontece também no livro. Tem coisas que vão por lá, que uma delas vai se identificar contigo. Uma delas. Não preciso ler. Vamos só fazer uma experiência aqui, vais entender. Você já passou por alguma situação em que tua dama não te entendia, estavas a lhe falar uma coisa, tá a te complicar, e depois aconteceu alguns cenários, isso vos levou a separar porque você percebia que essa mulher não te entendia? Já passaste por isso? Já. Mas acredito também que hoje isso também faz parte de todo o relacionamento. Imagina que se eu também te dizer, olha, imagina um dia já discutiste com teu pai e tudo mais, isso é algo que pode acontecer. Só que você está falando nessa frequência porque você já entendeu o assunto. Claro. O que está lá em casa, que está lá num espaço já preparado,
o ambiente já preparado com o microfone para falar para ele está aí sentado, eu estou numa posição de autoridade, já não vai chegar nesse raciocínio. Ele só fala, não, papai, tá me revelar, é verdade, pai. É verdade, papai, meu marido não me entende. Entendeu, né? Minha mulher nunca me compreende, pai. Isso mesmo é verdade, o Espírito Santo está a te revelar. Revela. Não está a te revelar coisa nenhuma. Ele tem entendimento do que possivelmente está acontecendo contigo. Como? Na feitiçaria ele adivinha. Mano, esquece, são charlatões, man. Eu faço estudo sobre isso. Não é que eu faço estudo, como dizem, estudos místicos. Não, científico. É você entender a psicologia humana. Isso é uma ciência da psicologia. É como se também alguém te pegasse algumas informações sobre um determinado fiel da igreja, te passasse. E você revelasse no dia do culto. E ficava tipo, uau, como é que ele sabe dos meus problemas? Como? E por outro lado, imagina, a questão do contexto. Eu estou num espaço na qual eu recebo pessoas com determinados problemas. Esse é o contexto do meu espaço, certo? Quando uma pessoa vier ter comigo no meu espaço, já sei o contexto que ele levou a vir ter contigo. Claro. Você é psicólogo. Quando tiver a ouvir alguém ter contigo, você já sabe o contexto. Quando eu estou aqui, é porque o pessoal que está aqui está a vir ter comigo esse assunto. E agora você vai fazer uma análise. Na sua maioria, quando essas pessoas estão a vir ter contato comigo, por que será? Vai perceber que na sua maioria, quando estão a passar por dificuldade. Isso aqui já é um rascunho que você já tem. Dificuldade. Tá vendo? Agora, como é que você vai começar a preencher essa informação? Fazendo perguntas para ele. Ok, pá. Fulano, ou pastor, ou isso, ou psicólogo, ou aquilo. E prefiro até o psicólogo, porque eles são muito mais honestos. Porque eles não vão usar isso para te manipular, mas para te fazer chegar à conclusão de que o que estás a falar, na verdade, você pode resolver. Por que aconteceu? Eu em casa, a mulher não me entende, não me percebe, eu estou a ver tipo um problema espiritual, um problema não sei o quê, já falei com ela, nunca me percebe. Só disso, já sei que o teu problema é de mulher, problema de relação. O que é que faz com que as relações tenham problemas? Você é o técnico, você sabe. Para ele já te entregou a peça. O meu problema é de relação, por isso está reclamando da mulher dele. Como está reclamando da mulher dele, eu vou abrir esse pacote do que causa o conflito na relação. Certo? Ok. Causa problema na relação, traição, mas esse caso parece que não é traição. Ele vem sempre que ainda estão juntos. Ok, mas o que ela fez? Até lá não. É que ela reclama muito quando às vezes chego tarde, mas eu digo para ela que é questão de trabalho. E não é porque tu a lhe trair. Ok. Mas além disso, há mais outros motivos que lhe levam a agência contigo. É que ela viu uma mensagem aí de uma minha amiga. Entendes, né? De uma minha amiga. Mas eu estou a falar que é minha amiga. Então pronto. Eu aqui que estou a te ouvir, já entendi. E depois você vai dar a solução. O seguinte, na verdade, o problema não é você chegar de noite. É que você já deu muitos sinais de que lhe causou desconfiança total. E quando você vem de noite, é como se eu tivesse a confirmar. São vários registros que a tua mulher tem. Tá sabendo? São vários registros que a tua mulher tem. Que quando você vai chegar tarde, só aumenta. Quer dizer, daquela vez já vi uma mensagem no telefone dele. Outros já lhe ligaram, não atendeu no meu lado, levantou. Tá vendo? Na outra vez fiz a comida, chegou, nem comeu. Hoje, mas tá a chegar tarde. Daquela vez também chegou tarde. Não, tá a me trair. Começa a criar conflito em casa. Depois você vai dizer que realmente. Para só de fazer isso. Mostra para ela que de facto não tem nenhuma relação. Liga para aquelas pessoas na presença dela. Vai ver se vai se incomodar contigo quando eles já estavam no serviço. Depois da pessoa aí realmente mostrar para ela que não é bem aquilo, entender o verdadeiro contexto, ela já tem um pouco de mais paciência. E é difícil, mano. Uma mulher te dá total credibilidade quando você não dá segurança. É complicado. Vão lutar, vão se separar, mas se você não dá confiança, não deixar com que a tua parceira se sinta segura, mano, é complicado. Mulher, cabeça quente. Lhe dá sua segurança. Vai te dar um pouco de mais paz, vai te dar um pouco de mais tolerância. Claro, porque quando tu consegues proporcionar um nível de segurança, tu consegues manter uma paz no teu lar. Ok. Então, nesse contexto aqui, estamos a fazer um diagnóstico de uma pessoa invisível, um exemplar. Claro. Só que o mesmo contexto que eu estou a fazer contigo, eu vou em título de pastor. Olha, vamos orar, Deus vai revelar, sabemos qual é. Na verdade, entendeu qual é o problema. Mas olha, temos que fazer aqui o coisa da contribuição, da convocação, do programa, do dia X. Temos aí a Santa não sei o quê, onde vamos se contribuir 50-50. Tens que fazer a aposta de Deus. Como é que esse teu problema vai resolver se você não está dando nada para Deus? Mas já entendi o teu problema.
você e a tua dama ou tua mulher não estão a se entender. Estás a ver? Mas não te fala assim direito. Te busca voltas. É o Deus, é oração, é não sei o quê. Não estou a dizer que a oração de facto não funciona. Mas eu estou a trazer essa análise no sentido racional. Para percebermos como é que surgem os problemas. Então, todo esse entendimento você escreve num livro, mano. Como é? Vocês não vão ficar presas nisso. Um best-seller. Best-seller. Não, mas isso de certa forma até acaba chamando bastante atenção e as pessoas hoje procuram inúmeras coisas que querem. Mas assim, em termos de dicas assim finais, que mensagem deixarias para alguém que quer se reconciliar, mas não sabe por onde começar? Ok. Primeiro é o seguinte. Se o pessoal que quer se reconciliar com quem? Com alguém externo, né? Claro. Ok. Eu lhe aconselho primeiro a se reconciliar consigo mesmo. Começa a se reconciliar contigo. Tem vários traumas, vários indesejos, vários desgostos que se calhar essa pessoa tem com ela mesma, mas quer se resolver com outro. Não. Se faz um diagnóstico ainda. O que você é, como você é, o que você fala, como você fala, o que você enxerga, como você se enxerga. Estás a ver? E por que você se enxerga daquela forma? A moça que está a vir para se reconciliar contigo, mas ela não se gosta. Ou o moço, ele não se gosta. Não se sente capaz para evoluir. Então, em vez de vir ter comigo, não se reconcilia ainda. Se reconcilia. Primeiro contigo, se reestrutura, até se perdoe. Cria uma paz interna para depois. Uma paz interna. Perdoa aquelas falhas que você cometeu na época. Porque houveram razões que lhe fizeram cometer tal ato. Ok? Porque as circunstâncias também lhe levaram a isso. Perdoa as pessoas que te fizeram mal. Mas comece a se perdoar você. Porque realmente você também merece receber amor de ti mesmo. Porque não é justo. Se podes uma cruz tão pesada. Uma cruz tão pesada. Está com sono. Está tão à vontade aí. Que pronto. Tinha que ter uma câmera aí e lhe filmar. As pessoas verem, amor. Enquanto a minha parceira está bem descansada aí. Bom, onde é que nós estávamos? Estavas a dar dicas finais no sentido das pessoas. Ok, se reconciliarem, ok. Não é justo que você ponha uma pedra tão pesada na tua cabeça, sendo que em muitos momentos você foi uma outra pessoa. Em muitos momentos você também se sacrificou, se arriscaste. E quem parabenizou isso? Quer receber parabéns dos outros? Se dá primeiro. Quando começamos a se reconciliar entre nós, vai ser fácil conversar com outro. Porque já não vamos discutir o ego. Né? Já não vamos discutir o ego. Vamos discutir a razão racional. Estás a ver? Então é isso. Começa primeiro a se reconciliar, a se reconstituir. Só depois... Quem lá fora? Ok. Só depois comece a se reconstruir com qual? Os outros. Dentro? Pode neste. Não, mas aquela está tudo bem, né? Não, aquela da outra parte da casa, vai neste. Você que é o técnico, orienta bem a minha parceira, man. Não estás a receber bem. Pronto, então é isso. Né? Aconselho o pessoal, as famílias angolanas. Talvez eu tenha dito alguma coisa que feriu sensibilidade de muita gente. Porque eu às vezes, eu me projeto em quem está a ouvir e que tem uma ideia totalmente diferente. Não faço isso por intenção de magoar, de ferir, de constranger, de criar divisões. Eu convido a raciocinarmos para resolver um problema comum. O problema comum é o quê? É a delinquência que todos nós passamos, a fome, o desemprego, a prostituição, as doenças. Esse é um problema comum que nós podemos resolver se começarmos a conversar em como resolver fora das questões místicas. Fora das questões religiosas, como pessoa só, como humano. Essa moça está na prostituição porque não é demônio que está a levar, não, é fome. É a necessidade. Ou ela está perdida, entrou vive na bebida. É Satanás. Então Satanás é você porque ele estava lá. Se calhar quando pediu ajuda não estavas. Em vez de olhar com isso, não é melhor olharmos com um pouco de mais simpatia? É essa simpatia que eu convido o público a olhar o outro ser humano. Não no título. Eu sou cristão e você não é. Não, ele é só pessoa, na verdade. Ele não é cristão. Ele se deu o título de
cristão. Se dá o título de panafricanista, se dá o título de afrocentrista, se dá o título de quimbanguista, mpadista, se dá o título de tocuista, é só pessoa. Ele é só uma pessoa que nasceu do ventre da sua mãe, foi educada, e de algum momento na vida se deparou com uma organização, uma instituição, e disse que agora é título dele. Claro. Já percebe, né? Então é esse convite que eu faço. Não é para criar confronto, ou o pessoal que está a ouvir lá em casa depois vai usar os argumentos para começar a chocar com os irmãos lá em casa. E depois vão começar a gerar problemas. Fico, olha, eu sigo o Ginga disse, raciocinam bem o conteúdo que eu estou aqui a apresentar. Ok? O conteúdo que eu estou a apresentar aqui é para chamar a atenção às pessoas, raciocinarem sobre nossa própria realidade como um povo, como indivíduo, como sociedade, como família, que principalmente é o tema que abordamos aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa, estamos aqui. Não, eu é que de certa forma devo agradecer, por mais que tu já participaste a primeira vez, já conheces o espaço, o próximo convite tu não podes esperar. Qualquer coisa que tu queiras abordar, tu podes autoconvidar, né? Porque nós não fizemos o segundo convite. Ok. Normalmente nós também damos aquela liberdade do... O convidado, se gostou de cá estar, gostou de abordar, pode de certa forma... E porque eu já vi algum comentário teu nos vídeos lá no canal. Não, estamos sempre a partilhar o link comigo. Por acaso, não sei se tu ou outro gestor. Marcos, acho. Isso, que tem partilhado sempre o link. E por acaso é muito interessante a tua página. Eu vi anteriormente outros conteúdos, sem fazer publicidade dos outros, né? Porque eles não falam dos outros que vêm aqui, mas eu prefiro porque eu acompanho o vosso programa. Falaram sobre economia, falaram sobre gestão. E eu acho que até ele havia citado sobre livro que pretende escrever, parece que veio da Coop. Eu também estou a vida Coop. Ok. Eu também estou a vida Coop. E eu fico feliz de ver manos como aquele, em programas como esse, porque muitas das vezes tem dificuldade de ser aberto nos programas televisivos, estarem aqui num programa feito por angolanos, gerido por angolanos, para discutirmos nossos assuntos e apresentar uma solução na sociedade. Uau. Mano, você não imagina o que você tem feito. Isso é interessante. E é grande. Nós é que, de certa forma, agradecemos. Então, se tu estás aí, gostas desse conteúdo, deixa o teu like, comenta bastante. Siga o nosso convidado em todas as redes sociais. Se tens questões, envie no chat mesmo do nosso convidado. Ou então também podes comentar aqui. Se o nosso convidado ver esse comentário, ele poderá dar-te uma resposta. Se queres fazer uma determinada doação, faça a doação sobre aquilo que tu bem entendes, sobre o valor que tu queres dar, e sinta-se feliz com aquele conteúdo, porque só o facto de tu estás aí para nós é bastante importante. Fica feliz com os conteúdos que nós temos partilhados, acompanhe este e vá ver a nossa lista de episódios. Nós temos muitos episódios ali, muitos episódios interessantes. Este poderá ser essencial para ti, mas os outros também poderão ser essenciais, e os próximos que virão só serão essenciais se tu fores inscrito no nosso canal. Então, te inscreva no YouTube e também te inscreva nas plataformas de áudio para que tu possas acompanhar tudo aquilo que nós temos partilhado ao longo do tempo. Então, fique feliz em um próximo episódio.